Paz de Deus, irmandade. Ouça esse testemunho que glorifica ao Senhor. Curta e se inscreva para não perder. Compartilhe as bênçãos. Deus te abençoe. Estou feliz demais que essa busca de dom foi marcada de bate-pronto. Não era nem para mim estar aqui. Mas Deus preparou de estar aqui. Eu tenho certeza que a irmandade também está feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós estamos todos felizes. Isso é importante. Eu agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito. Por essa oportunidade maravilhosa. O servo de Deus, o irmão ancião lá de Goianápolis, me ligou. Depois confirmou com os irmãos, né? A marcar essa busca de dons com o Pedrinho. Estamos aqui junto com essa irmandade. Irmãos, o Senhor tem feito muitas obras na nossa vida. Eu dou graças a Deus. Uma das obras, eu não sei se aqui eu já contei. Quando eu tinha 8 anos de idade, da idade dessas menininhas e desses meninos. Quem tem 8 anos? 2 anos? Quem tem? Você tem 8 anos? O Douglas desse tamanhão era do meu tamanho. O tamanho de vocês. Vocês são selados no dom de língua? Vocês têm o dom de língua? Vocês sabem o que é dom de língua? Não sabe? Presta atenção nisso. Com 8 anos de idade, eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, nós falávamos o selo da promessa. Eu quero ser selado com a promessa do Espírito Santo, que é o dom de línguas. Palavras, não é linguagem de anjos. Porque os anjos, quando desceram lá do céu para falar com algum homem aqui na terra, ele falou na língua do próprio homem local. Gabriel, quando desceu para falar para Maria, que ela ia gerar o Salvador da humanidade, ele falou na linguagem de Maria, e Maria respondeu na linguagem dela. Vai entender? Linguagem serve a ver para a igreja. O que nós falamos segundo a palavra? Mistério com Deus. Quando alguém está falando em língua, está falando mistérios com Deus. Que maravilha! E eu queria isso. Falei: mãe, eu quero dom de línguas. Minha mãe olhou para mim e falou assim: filho, tem muitos que o Senhor leva nessa obra por muitos anos e não dá o dom de línguas. Fique em paz, você ainda tem 8 anos. Eu virei para ela e eu falei para minha mãe: não façam isso, não pode. O que eu fiz foi errado, tá? Mas se eles não pedem, é um problema deles, eu quero. Não façam isso. Ela olhou feio para mim, quase me jogou uma sentença, mas ficou em paz. Um dia mudou pro lado de casa um povo que gostava de tocar tamborim. E de sexta-feira o barulho estava alto lá. 4 filhos minha mãe tem. 2 homens e 2 mulheres. Eu sou o caçula, eu sou o mais novo. Minha mãe reuniu os 4 e bem-aventurado o pai e a mãe que reúne os filhos para orar. Glória a Deus. E falou assim: filho, nós vamos orar a Deus. E quando ela abriu a oração, ela olhou para nós assim, e olhou para mim de 8 anos, do seu tamanho, do seu. Filho, você quer o dom de língua? Quero, mãe. Então você vai dar 3 glórias nessa oração. Glória a Deus. Eu olhei para ela, porque tem muitos que falam de glória, né? Eu olhei para ela: 3 glórias, 3 glórias. Ainda que os 2 primeiros sejam da carne. Pois tá bom. Não tem muito para falar da glória da carne. Fala a glória a Deus, sim. Glória a Deus. Glória, chamando glória. Eu acho que não pode brincar com as coisas santas. Isso não. Mas a glória a Deus, quem dá glória é a nossa carne. É o filho do que me pinta ela para a glória. Glória a Deus. É o espírito que nos pinta. Glória a Deus. Glória a Deus. A alma se alegra e a carne é hostigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela não tem poder sobre a tua alma. Ela não tem poder sobre o Espírito de Deus que está contigo. Entenda uma vez. É Deus inventando a tua alma. Para que a tua carne imortal dê glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei: glória. Vocês já ouviram testemunho de anjos? Eu já tinha ouvido, igual você. Que anjo aparece, que bola de fogo aparece. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi também. E na idade de vocês já tinham ouvido. Aí eu falei: eu vou dar um glória, vai aparecer uma bola de fogo nessa sala. Um varão de branco vai tocar em mim, Deus vai me selar com dor de língua, é isso. Mas eu não quero esse negócio de... Eu pensando comigo, eu não quero esse negócio de espírito, olhar espiritual. Eu não entendo nada disso que esses irmãos falam. Eu quero ver com esse olho aqui, com esse. Aí eu vou entender. Glória a Deus. Joelhamos. Glória a Deus. Abri o olho, não vi nada. Já fiquei frustrado porque é criança. Veio o segundo glória, bem gordo, bem do meu tamanho. Glória a Deus. Não vi nada, abri o olho.
selou com dom de língua. Glória a Deus. Aleluia. E eu comecei a falar em língua com os olhos abertos e Deus me tomava. Levantei minha mãozinha, apontei para minha irmã de 11 anos no canto da sala. Deus selou ela com dom de língua. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Sem Deus. bala de fogo, sem ver barulho de branco. Levantamos a oração. Deus tomou minha mãe no dom de interpretar, que é bom ter esse dom entre nós. Dom de interpretação de línguas. E é diferente de tradução, viu, irmãos? Interpretação é diferente de tradução. Ah, isso aqui é ele, isso aqui é Jesus, e não é nada disso. Interpretar, ou seja, levantei algo aqui, copo de água, interpretou o que eu levantei. Esse é o dom da interpretação. Às vezes numa linguagem só Deus fala um monte para uma pessoa, uma profecia completa. Deus tomou ela no dom da interpretação e falou assim: filhos, Deus fala a tua boca e a boca da tua irmã para falar. Em 15 dias nos liberta dessa prova. Glória a Deus. A gente acreditou. E o barulho lá passou 15 dias. Aquela mulher saiu da casa. Quem mora na casa hoje é minha irmã, que o Senhor selou no mesmo dia que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. E nessa hora que eu estava contando, que vocês estão prestando atenção, tudo aqui, ó. Montei lá em Cesário Lange, na central. E quando Deus estava ali, falou: eu não vi bola de fogo, nem varão de branco. E, irmãos, Deus tomou e falou: igreja, se Deus abrir os seus olhos espirituais e você vê alguma coisa diferente nesse culto, Deus vai fazer uma obra contigo. Os irmãos lá sentam desse lado. Um irmão levantou, deu um tapa, pá! A igreja gelou. E ficaram tudo olhando para mim. Você não vai fazer nada? Ele estava atento. O Senhor falou para mim: fique em paz, eu estou fazendo uma obra na vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Terminou o culto, vamos embora. Passou um tempo, voltando lá para atender um culto de jovens, reunião, um culto de mocidade, perdão. Terminou, nós fomos para uma chácara jantar. Esse irmão sentou do meu lado. Mas Deus, irmão Douglas, eu falei: amém. Não lembra de mim? Eu falei: lembro. Eu sou aquele irmão do culto da central. Não lembra da obra? Eu falei: lembro. A obra que eu não vi, eu falei: é isso, isso. O irmão não viu nada. Mas quando o irmão falava que Deus ia abrir os olhos de alguém, se alguém visse alcançar uma obra, eu vi uma bola de fogo saindo de cima da tua cabeça, veio na minha direção. Glória a Deus. E tocou na minha cabeça. Glória a Deus. Eu falei pra ele assim: ah, Deus te selou com dom de língua. Ele: não. Estava diagnosticado com câncer na coluna, Deus me libertou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há limites pra Deus. Glória a Deus. Ele está no controle de tudo. O servo de Deus falou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tivemos lá faz uns 4 meses. Mas não tivemos em Campo Grande. Pousamos ali em Campo Grande, o avião pousou ali. E um servo de Deus nos levou para 200 quilômetros à frente, Água Clara. Fomos para Água Clara, que é outro município. Chegamos em Água Clara de madrugada. Chegamos na casa de um servo de Deus e eu vi uma tribuna menor que essa, mas bem menor, um quarto dessa. E eu olhei no canto da sala a tribuninha, e o meu tamanhão, né? Falei: vou perguntar para o irmão se tem culto aqui, porque se eu tiver que atender culto na tribuninha, não vai dar muito certo. Apoio de Bíblia, tudo bonitinho. Irmão, tem culto aqui? Olha, irmão Douglas, de vez em quando tem culto aqui. Aí eu não falei nada, eu falei: vamos dormir? No outro dia, um cafezão, a mesa pronta, tomamos café, vários irmãos, e estavam discutindo o que ia fazer, o que não ia. De repente levantou da cama os 2 filhos do servo de Deus, dono da casa, o Gustavinho de 11 e o Pedrinho de 8. O Gustavinho veio, saudou, ele é mais quietinho, sentou no cantinho dele. O Pedrinho veio, saudou e queria conversar com os irmãos. Mas irmãos com irmão conversando, muitas vezes não dá atenção para a criança. E lá, irmãos, eu vi o Pedrinho querendo falar e ninguém dava atenção para ele. Eu falei: Pedrinho, vem cá. E aí ele veio: ó, Pedro Douglas, Douglas. Ah, você é o irmão Douglas? Eu falei: sou, mas não me conhecia, eu sabia nada. Ele falou: mas de onde? Eu falei: sou de São Paulo. Ele: ah, eu conheço São Paulo. Eu falei: é, Pedrinho? Ele é. Eu falei: Pedrinho, tá aprendendo a música? Não, meu irmão, música não estou aprendendo não. E ele fez uma cara feia mesmo. Eu estranhei aquilo. Mas você não quer ser músico na obra de Deus? Não, irmão, músico não. Aí ele se revoltou. Eu falei: músico não? Ele: não, músico não. Eu fiquei com medo. Eu falei: se eu fizer uma outra pergunta que não encaixa bem, me envergonho o pai e a mãe. Eu virei e falei assim: Pedrinho, o que você quer ser na obra de Deus? Ancião! Glória a Deus. Ancião, ancião! Glória a Deus. Eu falei:
ancião faz? Ancião atende culto, atende busca de dom, atende reunião de mocidade, atende. Eu falei, mas só atende? Tem um problema aí, mas eu vejo lá depois. Glória a Deus. Mas eu vejo. Falei, nossa, Pedrinho, você é zelado com dom de língua? Porque para ser ancião precisa ser. Não, eu não tenho, mas eu tenho 8 anos, eu era na frente Deus faz da obra. Glória a Deus. Eu olhei pro Pedrinho, 8 anos, era Pedro mesmo. Pedro. Falei, Pedro, você quer ser ancião? Ele é. E nada de ancião desanimado, é ancião animado. Glória a Deus. Animado, irmão. Eu falei, mas como que é um culto de um ancião animado? O irmão nunca viu? Eu falei, eu nunca vi. Pera aí, então. Foi lá no quarto, pegou a vidro e nalho, pôs em cima da tribuninha dele. Deus seja louvado, eu levantei, amém. Glória a Deus. Vocês estão sentados que ninguém entendeu nada, só eu e ele. Eu falei, vocês levanta que é um culto do ancião animado. Glória a Deus. Abrimos esse culto em nome do Senhor Jesus, amém. Chamemos o William, 4 e 7. Porque não adianta o pregador estar aqui com a virtude no céu e a igreja está lá 5 por hora. Não dá, irmão, não dá. Você vai ficar numa rodovia 120, se você for 10 por hora, vão te pegar. Então vai dando 7 e já, opa, 90 vem, 120 já entra no ritmo. Glória a Deus. 4 e 7. Glória a Deus. Terminou o hino, ele, vamos orar, oramos. Ele orou. Levantamos a oração. Continuamos nessa comunhão do glória do céu, sua palavra, Deus seja louvado e foi pro canto. Glória a Deus. Eu peguei na frente do ancião, animado. Glória a Deus. Ele vai, tem, irmão, tem, tô fazendo almoço, eu tenho. Glória a Deus. Salmo 133. Glória a Deus. Leu uma coisa, pregou outra. Falou da união na leitura e olha o que ele pregou. Bem-aventurado quem visita os pobres. Bem-aventurado quem vai na casa dos pobres. Bem-aventurado quem canta com o pobre. Bem-aventurado quem mora com o pobre. Glória a Deus. Irmão Douglas apontou pra mim. Opa, é minha essa parte. Glória a Deus. Deus vai fazer a obra espiritual na cidade através do irmão. Seja louvado, vamos orar, vamos. Levantamos a oração, ele encerrou, sentou do meu lado. Ele me mandou, como é um culto de um ancião animado. Eu falei, filho, Oswaldo, 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Douglas, sabe o que é? Hoje vai ter busca de dons na minha comum. Aí o irmão aí atender. Falei, ele é. O irmão é músico, sou músico, toca o quê? Clarineta. Então eu vou levar o irmão até o banco dos músicos, tá bom? E eu vou sentar do lado do irmão. Eu falei, tá bom, Pedrinho. Nós somos amigos. A hora do culto fomos. E quando chegou a igreja, tem a igreja lotada e entupida. Lá estava entupida. Que é quando ninguém entra. E o Pedrinho falou, irmão, tá cheio. Eu falei, tá. Segura na minha mão aqui, irmão. Eu vou levar o irmão até o banco do músico e virei. Quando chegou aqui no corredor, ele virou pro encarregado. Tem uma vaga, encarregado. Não, tá lotado, Pedrinho. Ih, irmão, não tem. Pedrinho, infelizmente eu vou ter que ir lá pra frente. Irmão, tem ministério? Eu sabia! Glória a Deus. Não me enganou, eu vou também. Glória a Deus. Glória a Deus. Sentou comigo no banco do ministério. Alguns irmãos ficaram meio assim, aperta aí, você tem que estar aqui. Glória a Deus. Levantamos para atendemos a busca de dom, e lá tem bastante índio. E os índios lá são glória a Deus, irmão. Nós chegou 7 horas na igreja. Parecia que já tinha começado a busca de dom. E tinha um irmão pregando a palavra. Era uma glória muito forte. Glória a Deus. E Deus selou bastante, irmandade. Quando eu ia encerrar a busca de dons, eu olhei pro Pedrinho no banco do ministério, ele olhou para mim, os olhos se cruzaram. E encerramos a busca de dom e fui pro lado para descer. Quando eu ia descer, ele levantou do banco, pediu licença para os irmãos. Subiu a escadinha do púlpito, veio aqui, abraçou minhas pernas e falou, irmão Douglas, o irmão falou que para ser ancião tem que ser selado com dom de língua. Eu ainda não tenho, eu abracei ele. Deus pode tirar agora. Deus é o Pedrinho.
Jesus. Aleluia. Eu dou graças a Deus. Glória a O Deus. Senhor tem feito muitas obras. Uma jovem aqui do Jardim Helena, Glória a Jesus. ela não congregava em outros lugares. E lá na religião dela, ela leu na palavra, o livro de Atos, que o Espírito Santo tomava os discípulos lá em Pentecoste e dava dons para eles. E ela, lendo isso, chegou no líder da igreja e falou: olha, me explica isso aqui, por que aqui não tem isso? Ele falou para ela: isso aí foi no passado, é uma época que o Espírito Santo desceu e precisava dar dom para os homens, para convertimento, e foi tentando explicar. Ela falou: não, o Novo Testamento é a graça, por que nós não temos isso aqui? Ele não soube explicar. Ela falou: eu vou buscar ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vai numa igreja, muito barulho. Vai em outra, não tinha nada. Vai em outra. E contou para a mãe: eu estou buscando o Espírito Santo, que é o terceiro Deus dentro da Bíblia. Mas eu tenho que encontrar ele. E a mãe não era serva de Deus: eu não entendo nada dessas coisas, vai atrás, filho. Não conseguiu. E quando, aleluia, ela estava estudando, trabalhando, com uma amiga. E ali, irmãos, numa noite o Senhor deu um sonho para ela. Ela e a amiga estavam na rua do bairro, dentro do mercado, e o mercado caía, destruía, elas corriam, escapavam. E quando andava na rua, as casas caíam, destruíam. E ela contou esse sonho para a amiga: eu sonhei com você que tudo caía, destruía, só que a gente vivia. A amiga falou: você precisa de uma igreja, domingo tem busca de dom na reunião de jovens da minha igreja, vamos lá. Glória a Deus. Ela entrou na busca de dons. E quando ela entrou na busca de dom, Deus já visitou a alma dela. Glória a Deus. Na hora da palavra, uma reunião de jovens, Deus tomava o servo de Deus que pregava e falava: você entrou atrás do Espírito Santo, e Ele está falando aqui com a tua alma. Glória a E Deus. para você saber que é Ele, essa casa vai encher dele agora. Deus tomava a mocidade. A amiga olhou para ele e falou: é você que está procurando o Espírito Santo, não é? Ela, em lágrimas, a amiga abraçou ela. Você não era na hora do Glória a Deus. terminou buscando e não veio para frente, contou. Só que conforme ela contava, ela ia para o banheiro, falava em língua, voltava, aleluia, tentava contar, ia para o banheiro para lavar o rosto. Eu estou falando muito, irmão, perdoe, falava em língua. Até que terminou de contar toda a história, foi para casa. Chegou em casa, mãe, já gritou no portão: encontrei ele, mãe! Glória a Deus. Domingo, a mãe fazendo almoço, correu no quintal: ele quem, filha? E falou em língua: glória! Você tá falando, você tá doida? Eu encontrei o Espírito, falava em língua: glória! Aleluia, o que aconteceu? Vem cá, nossa filha tá doida! Desce o pai! Mãe, aí! Você fica com esses negócios de crente aí, agora ficou louca! Não, pai, eu encontrou ele, falava em língua! Glória a Deus. Filha, isso é magnífico! Eu vou atrás dele com você. Aonde é essa igreja? Foi também, glória ao nome do Senhor. Quando foi em novembro, Deus chamou a filha nas águas do Santo Batismo. Em dezembro, Deus chamou a mãe nas águas do Santo Batismo. Em janeiro, pai, eu não vou ficar vendo Netflix, não. Eu vou para a igreja também, Deus chamou o pai. Glória a Deus. Então, glória a Deus, que através de ti ela vai fazer obra na tua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. A próxima vai encerrar. Um servo de Deus, grande amigo nosso também. Ele estava trabalhando como segurança terceirizado numa empresa. E ele foi para o interior de São Paulo trabalhar. E aí, ele fez um voto, falou: Senhor, está muito longe. Eu fico a semana fora de casa, não vejo minha família, só vejo o final de semana. Transfere-me para São Paulo, Senhor, é um voto que eu faço. E Deus permitiu que a empresa transferiu ele. E ele estava trabalhando no fórum de São Paulo, um fórum importante. E um dia, ele trabalhando, chegaram 2 caminhões da prefeitura e estacionaram em frente ao estacionamento do fórum, que é subterrâneo. E ele ali, irmãos, e de repente chegou uma juíza, viu que ele estava de plantão na porta, um carro dela, abaixou o vidro, chamou ele.
você não viu esses caminhões estacionando? Eu preciso entrar com o meu carro. Ele falou, não, eles foram almoçar, mas eles foram almoçar. E ali aquela juíza começou a falar alto e gritar com ele. E começou a juntar gente que estava passando na calçada, pico, irmão, do horário de almoço, centro de São Paulo. E o povo vendo ela gritando do carro com segurança. Até que ele falou, dá uma ré no carro, eu te ajudo a subir na calçada e você estaciona. Ela deu uma ré, riscou a lateral do carro e bateu no guarda-reio. Até que subiu e entrou no estacionamento, o líder dele viu todo o movimento, desceu. O que aconteceu? Ele contou. De repente ela saiu do estacionamento brava e falou, quem é o líder desse segurança? O líder se manifestou, ela falou, eu não quero mais ele trabalhando no meu fórum, manda ele embora. O líder olhou para ele e falou, você viu? Você tem que ir embora. Mas faz a última ronda, vai para a base. E lá a gente resolve o que vai ser feito. Ele fez a última ronda quando ele estava no último corredor, que é o corredor da sala dela. Ele viu a porta da sala dela. O Senhor falou para ele, vai lá. Senhor, a mulher me esculachou, falou um monte para mim. Vai lá na sala dela. Ele marcou o ponto que tinha que marcar no corredor. Bateu na porta. Licença meritíssima. Ela estava no telefone, ele entrou. Ela desligou e falou, você é o segurança que eu falei lá para não vir mais aqui, não trabalhar mais aqui. Ele falou, eu vim pedir perdão, desculpa. Ela falou, não aceita a sua desculpa, sai da minha sala, senão eu mando prender você por desacato. Ele falou, mas aceita. Ela falou, sai da minha sala. E ele tentou falar alguma coisa, ela pegou o telefone e falou assim, para a polícia militar que tem base lá, sobe aqui na minha sala para prender um homem por desacato. O servo de Deus, vendo que ela falou isso, ele virou as costas e ia saindo da sala. A voz de Deus bradou e falou, fecha a porta. Ele encostou a porta, vira para ela, virou. E quando ele virou, ela regalou os olhos para ele. E ele olhou para ela e falou, meritíssima, você pode ter os seus mestrados, os seus doutorados, os seus PhDs, pode ser a juíza mais importante desse fórum, mas o Deus que eu sirvo agora e que me toma, ele é mestre dos mestres, juiz dos juízes, todos os doutores e PhD dos PhDs. E ele me toma agora para dar uma ordem para você. Rafael, em nome de Jesus Cristo, sai da UTI agora. Ele calou o olho e falou, como você conhece o meu filho, Rafael? Não conhece, mas meu Deus conhece. Liga pro teu marido que ele já tá fora da UTI. Falou, não, Rafael, bem, acabou de sair da UTI. Vai ter oração do crente na minha sala. Vocês creem nessas coisas? Glória a Deus. Na segunda-feira tem a oração do segurança crente na sala da juíza. Glória a Deus. Já está na comunhão hoje. Eu estou sentindo um poder muito grande. Vai ter coisa boa hoje. Quem está com fome vem pra mesa. Eu começo a colocar a mesa aqui, ó. Vai sem Deus. Fome cheio. Vai a oração da Deus profundo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Querida Irmandade, a Irmandade não fica chateada, nem triste, porque isso é uma guia que Deus dá para nós não perdermos tempo no culto e também que a gente venha conseguir não judiar da Irmandade. Comunhão é gloriosa, mas ela é pelo Espírito, mas vai chegando uma hora que o calor, tudo começa a saturar. Na reunião da mocidade ali no Jardim Eliana, em Guarulhos, domingo, né, irmão Bruno? Lotado, barrotado. Vai chegando uma hora, se a gente não toma cuidado, até nós que estamos na presidência, a força vai indo embora, vai esgotando. Então, para que sacrifício? Vamos ser inteligentes e sábios e ficar dentro de um tempo hábil
em que a gente consegue sustentar e segurar a comunhão. Então, os irmãos do ministério que estão nos visitando, não fiquem empurrando um para o outro. Já vem, glorifica a Deus e nós vamos estar na comunhão para ouvir as maravilhas. Deus seja louvado. Levanto na presença de Deus, segundo todos vós, para agradecer a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados, da vida eterna que o Senhor me oferece, se guardar da tua palavra e for firme e fiel até o fim da minha vida. Agradeço a Deus por quanto nasci lá num lar cristão, desde criança, como meus pais também já eram nossos irmãos e nossos avós também. E com a idade de 13 anos, o Senhor tem me chamado nesse caminho santo. Também Deus deu a graça de estar como auxiliar de jovens ali no Jardim Sônia Maria, onde é minha comum até hoje, aqui em Mauá, aqui pertinho. Fui auxiliar de jovens e menores. Depois o Senhor preparou uma das suas filhas para ser minha esposa. E abençoado o nosso lar com 2 filhos, uma filha e um filho. Os 2 também o Senhor já chamou eles na graça. Agradeço a Deus também, que a minha esposa também sendo organista ali na nossa comum. E também o Senhor também que se comprazeu também aos 29 anos de idade, me colocar no Ministério de Cooperador de Jovens Menores, ali na nossa comum, também no Jardim Sônia Maria, com o saudoso nosso irmão Moacir Rodrigues. Creio que muitos aqui conheceram ele. Foi 30 anos de ancião nosso ali, bastante tempo. E o Senhor recolheu ele, então depois o Senhor levantou o nosso irmão Juarez para cooperador de adulto. E depois de 26 anos, o Senhor tem me colocado como cooperador de ofício ministerial ali. Então esse ano o Senhor dá graça à vida e saúde, em setembro farão 8 anos, né? O Senhor dará a graça de estar. Então já tem 7 completos. Mandados, tudo isso são benção de Deus, lutas, gostoso, servir a Deus. Agora eu vou contar uma obra que Deus fez. Tem mais irmãos para testemunhar e o tempo passa, né, irmão? A gente se empolga, daí o tempo vai ver o relógio passa, né? Irmãos, a obra que eu vou contar é do Arthurzinho, meu netinho. É uma obra muito linda. Hoje ele está com 1 aninho e 4 meses, né? Quando ele nasceu, minha filha teve uma gestação, até bem tranquila, até quase no final da gestação. Aí quando a filha fez os últimos exames, foi constatado que tinha alguma coisinha no coração. A princípio era um sopro, que a gente fala que é um sopro inocente, que depois quando nasce, com o tempo ele vai se fechando, né, aquela aberturinha. Mas não foi assim, irmãos, não foi assim. Aí a médica falou, olha, para fazer um exame mais rigoroso, para saber como é que está essa criança, tem que ser depois que nascer a criança. E assim foi feito. Quando foi feito o exame, a criança nem saiu do hospital, já foi falada a seguinte sentença: vai ter que ficar aqui para operar o coração. Mas Senhor, né, e nós entramos em aflição, buscamos a Deus. O meu genro ligou e falou assim: se vocês quiserem ver o teu neto, vem aqui hoje, porque amanhã não se sabe mais. Isso com 7 dias de vida, irmãos. 7 para 9, 7, 8 dias de vida. Aí o Senhor deu a graça de, o Senhor falou no meu coração: leva o azeite para ungir essa criança. E naquele dia, quando vimos a criança, recém-nascida ali, estava no colo da minha filha, estava meu genro, minha esposa. Deus deu a graça de fazer a unção. E dali a pouquinho levaram a criança para fazer a cirurgia. E foi feita a cirurgia, teve os preparativos, né? Provavelmente foi no outro dia, já começou a fazer a cirurgia. Foi uma cirurgia longa. Mas, irmãos, com o tempo, aí começou a recuperação, né, da criança, novinha. Quando passou 2 dias, o médico falou assim: tem que fazer outra intervenção cirúrgica, com 2 dias de operado. Aí teve que passar por uma outra intervenção cirúrgica, já não é mais de peitinho. A primeira foi de peitinho aberto. Tiraram o coraçãozinho. Imagina uma criança recém-nascida, o tamanho do coração, né, irmão? E os médicos trabalhando ali. Aí teve que pôr mais 2 stents, já com 2 stents colocado no coração, aumentar a veinha. Mas, irmãos, foi recuperando, até que nas consultas os médicos falavam assim: bom, mãe, essa criança não foi possível fazer todo o que tinha que fazer, e daqui no 6º mês para o 8º mês essa criança tem que operar de novo. Aí, irmão, nós entramos em aflição de novo, pedimos que o Senhor tivesse misericórdia. Irmãos, e Senhor, de um modo especial, irmãos, não vou entrar aqui em detalhes, mas de um modo especial, essa criança foi ungida novamente, irmãos. Foi coisa assim por Deus, precisou ser ungida, Deus tomou os caminhos e essa criancinha foi ungida. Irmãos, era para ser feito no período de 6 a 8 meses, esse período que eles falam que tem que ser feito. Aí, irmão, entrou a questão do convênio. Quando a criança levou no médico, o médico falava assim: olha, é preciso fazer um exame específico. E naquela época, irmão, não tinha ninguém do convênio, os recursos do convênio, que
né, naquela faixa que se pagava, não tinha nenhum hospital que fizesse aquilo. E tinha que ser por fora, ser meio que particular. E foi feito particular. E para fazer isso, irmãos, para fazer isso ela teve que mudar de faixa, de convênio, mas no mesmo convênio. Mas teve que mudar, pagando mais, aí tinha acesso àquele recurso. E assim foi feito. Irmãos, depois de feito, que levou para o médico, falou, tá bom, vamos marcar a data da cirurgia. Irmãos, aí começou uma dificuldade muito grande, um médico falou assim, não, tem que... O convênio fala, não pode operar porque não tem mais a carência, mudou de faixa. Irmão, foi aquela complicação e o tempo foi passando, e o médico falou, a minha parte no mínimo é 120 mil reais, o outro, né, a parte do anestesista, e assim por diante. Foi aqueles valores, foi subindo, irmão, muito alto, e fugia do alcance do recurso da família. Mas nós oramos a Deus, e o tempo foi passando. Então, com 10 meses, irmãos, com 10 para 11 meses, se não me falha a memória, aí conseguiu, Deus tomou os caminhos, Deus preparou que foi feita aquela cirurgia. Irmãos, tiraram o coraçãozinho dele de novo para fora, fizeram aquela cirurgia, né, até com outros recursos humanos que teve ali, que teve que completar com mais uma parte, né, irmãos? Enfim, irmãos, Deus tomou os caminhos, abençoou. Hoje, irmão, hoje nós só temos a agradecer a Deus, porque a criança está muito esperta, superou tudo, e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas orações a gente pedia nas igrejas, né? Até no Brás, a gente, né? Vamos pedir oração lá no Brás também para os irmãos anunciar lá. Também foi anunciado. Todas as igrejas onde a gente ia, nos grupos de irmãos, nós pedimos oração para o Arthurzinho. Então, irmãos, eu agradeço a Deus porque Deus ouviu a oração, está lá o Arthurzinho andando, brincando, correndo, parece que não tem nada, irmãos. E o médico falava da 4ª cirurgia, quando foi feita essa 3ª cirurgia do coração, que teve também que tirar o coração, o médico falava assim, teria que ter feito mais umas, mas vamos ver aqui como é que está agora. Quando foi ver, já não precisava mais fazer aquela 4ª. Já tinha, Deus tinha colocado a mão, e aquela parte que eles falavam que tinha que esperar um pouco, ali o seu Senhor já tinha tomou a situação e resolveu aquele probleminha também. Então agora nós peço a oração que continua hoje, está com 1 ano e 4 meses, já está andando, está, né, tá bem espertinho. Uma outra obra também, irmão, então eu agradeço a Deus por essa obra. E uma outra, bem rapidinho também, quando eu fui para cooperador de jovens menores, eu congregava com os meus pais ali em Pinhalzinho, aqui no interior, perto de Socorro. Aí eu falava assim para eles, eu fui congregar numa igrejinha, bem humilde, ali num lugar bem simples, e uma irmã testemunhou falando assim, que Deus libertou ele do grande acidente, que eles estavam numa ponte, veio um caminhão, bateu no carro deles e Deus guardou. E na minha falta de entendimento eu falava assim, Senhor, quantas obras tu faz? Eu preciso contar obra para a Irmandade, né? Testemunhar, contar obras que Deus faz. Passou 15 dias, irmãos, a minha esposa, ela ensina música, ela dá aula em casa, e os nossos filhos também aprendem com outra professora, né? Então ela dá aula em casa, mas também leva os alunos para outra escola. E naquele dia ela pegou o carro e ia levando, irmão, eu moro aqui próximo à Petroquímica, aqui, né, Santo André Maior, ali, aquela divisa, e ela pegou o carro e desceu, aí parou no farol e era uma descida, para pegar a Avenida do Estado. Chegando ali, irmão, os carros pararam no farol e foi se acumulando os carros. O 7º carro era o nosso, e na nossa frente era um micro-ônibus. E veio um caminhão totalmente desgovernado, com umas 20 toneladas de aço, e desceu e perdeu o controle, perdeu o freio, o controle também, e ele se chocou com a traseira do nosso carro. E aí foi esmagando tudo, e, irmão, chegou a levantar um micro-ônibus, de tão forte o impacto. Irmão, se naquele movimento, naquele acidente, foi parando o carro, acumulando, tentaram resgatar as pessoas, tirando as pessoas de dentro. O meu filho, que estava sentado do lado direito, esse filho hoje se encontra na Suécia, trabalhando lá e também trabalhando na obra de Deus lá. Então, irmãos, hoje, naquela época, menino ainda, e ele estava sentado, e o Senhor mandou um anjo ali, empurrou ele para debaixo do banco, ali do lado do banco, entre o painel e o banco. Ele entrou ali debaixo, porque o para-choque do ônibus encostou até ali no encosto de cabeça, irmão. Era para morrer todos. Aí foi tirando o meu sogro, que é diácono aqui no Ana Maria, que antes era do quarto laboratório, foram lá, viram tudo aquilo ali, todo mundo, a gente começou a passar mal. E eu naquele dia, irmãos, eu tinha passado por um processo no estômago, fazer endoscopia, eu estava sob o efeito da medicação e dormi aquela tarde. Aí quando eu acordei, quase que ela até derrubou na casa, de tanto, né, barulho que eles faziam para poder me acordar. Aí eu acordei, quando eu vi lá, eu já comecei a passar mal, querendo desmanhar, e aí tinha os resgates, já tinham levado, teve a bombeiro, tinha tudo ali, parou a pista dos dois lados. Foi um acidente envolvendo vários carros, né, irmão? Não é só o nosso, que um foi batendo um pouquinho no outro também, mas o mais prejudicado foi o nosso. E aí, irmãos, quando eu cheguei no hospital, que eu falei, eu só creio vendo se eles estão bem, né? Porque eles falam que estão bem, mas um acidente dessa proporção, não é possível que eles estejam bem. Quando eu cheguei no hospital, minha esposa estava lá, e meu filho também estava na maca, eles acenaram com a mão falando que estava tudo bem. Então naquele momento ali eu dei graças a Deus, a minha filha não aconteceu nada, meu outro sobrinho também.
o violoncelo que estava atrás dos instrumentos, né, danificou tudo. E eu estou dizendo aqui que Deus guardou e o nome de Deus está sendo glorificado. Aí eu falei, Senhor, também não vou pedir mais, para contar mais obra não. Tá bom essas obras, Senhor, porque aí com a falta de entendimento, o Senhor fez obra, ouviu, né? Eu pedi para o Senhor fazer obra, dali 15 dias o Senhor fez essa obra. Então, mas eu estou agradecendo a Deus aqui, porque Deus, né? E outras viagens também que Deus preparou, irmão, muitas obras. Mas hoje eu só vou contar essas duas, tem bastante. Eu já fiz bem mais obras, viu, irmão? Mas eu vou contar essas duas obras para todos os irmãos aqui. A minha comum é de Jardim Sônia Maria, em Mauá. Quando Deus preparar, congrega lá com nós. Tem muitos moços que nós comum, sempre congrega aqui. E eles falam, irmão, vamos lá no Iara, qualquer dia nós vamos lá. E aí Deus preparou de estar aqui conhecendo os irmãos, essa querida irmandade. Uma alegria de estar aqui nesta noite. Deus dá graça de estar como cooperador ali de adulto ali em Sônia Maria. Desejo levar a saudação para toda aquela irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Os nossos cultos, quando Deus preparar, quinta, sábado e domingo. Serão bem-vindos, todos serão bem-vindos quando chegarem lá. Eu agradeço a Deus por tudo e por esta força. Deus seja louvado. Amém.